Você já reparou que na grande maioria dos animes e mangás shonen, os heróis passam por uma transformação? Mas será que isso é só para demonstrar um ganho de poder ou possui algum significado mais profundo por trás dessas transformações? Eu quero aqui explorar com você o porquê que há tantas transformações assim em animes e por que isso é tão legal até hoje. Tá bom, e é claro que quando a gente fala de transformação, talvez a mais icônica de todas e a mais clássica seja a de Dragon Ball, a do Goku se tornando Super Saiyajin. E ela é tão clássica e tão emblemática que até hoje nós vemos o Goku mudando de cabelo e passando por transformações. Ela é quase que um pilar do anime, uma marca registrada de Dragon Ball. Ou seja, sem ela o anime perderia muito em simbolismo e significado. Mas claro, não é apenas Dragon Ball que utiliza desse tipo de artifício narrativo. Nós também vemos transformações em Naruto, Bleach, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter, Dandadan, Chainsaw Man e tantos outros animes, sejam antigos ou da atualidade. Então sim, nós podemos dizer que a transformação ela é praticamente um pilar do gênero shonen. É quase como obrigatório que um shonen de sucesso ele tenha que ter alguma transformação, seja do herói, do protagonista ou até mesmo do vilão, do inimigo, daquele que vai trazer um perigo para a história. E claro, a transformação ela é muito legal e importante para o anime, a começar pelo fator visual. É muito maneiro, é muito massa a gente ver o nosso personagem, aquele que amamos, passando por uma mudança estética, deixando ele mais overpower, mais badass, deixando ele mais com cara e aparência de poderoso, com uma aparência mais radical. Isso é muito legal. E, sim, mercadologicamente faz muito sentido também. Afinal, vão vender mais bonequinhos, vão vender mais adesivos e materiais promocionais de merchandising, já que aquele personagem ele possui uma transformação, uma outra versão dele. Eu não vendo mais apenas o Luffy na sua estética normal e padrão, mas eu também agora vendo o Luffy no Gear 4, no Gear 5. O Luffy de cabelo branco, ele gera um alvoroço, ele gera um burburinho. Pessoas vão falar a respeito daquela transformação, vai chamar mais atenção para o mangá, para o anime. Então, mercadologicamente falando, também faz muito sentido que o anime tenha transformações. E sim, além da questão visual e da questão de merchandising, de mercado, a gente também pode pensar na questão cultural do Japão. Afinal, não é apenas no anime que a gente vê esse tipo de transformação. Ou você não se lembra dos Tokusatsu? Aquelas séries estilo Power Rangers, onde os personagens eles se transformam, eles recebem uma armadura, um poder novo para enfrentar os inimigos. Ou seja, isso não está apenas no anime e no mangá, mas na cultura japonesa como um todo. E antes de chegar no outro motivo do porquê eu acredito que a transformação ela se tornou um pilar do gênero shonen, eu gostaria aqui de me apresentar. O meu nome é Moser e esse é o canal Moser Visual, um lugar para falarmos de anime, cultura pop, entretenimento como um todo. E se você já está gostando do assunto, gosta de anime, deixa um like nesse vídeo e considere se inscrever no canal. Tá bom, então vamos agora direto ao ponto aqui. Para mim, as transformações nos mangás e anime shonen são uma versão metafórica e lúdica de expressar a maturidade que o personagem está alcançando naquele momento. Ou seja, apesar de a transformação ser uma mudança estética muito grande, na verdade ela é uma metáfora, uma simbologia de uma mudança interna muito maior. Uma mudança de sentimentos, emoções, uma mudança de pensamentos, uma mudança psicológica e interna profunda que o personagem enfrenta naquele momento que lhe dá poder para enfrentar os desafios de uma forma diferente. Então vamos citar aqui o mais clássico, Goku, quando ele se transforma pela primeira vez em Super Saiyajin. Ele está lá em Namekusei lutando contra o Freeza no seu momento mais crítico. E então Freeza mata Kuririn.
E todo aquele sentimento de raiva, todo aquele sentimento de perda, de angústia, todo o tipo de emoção que tomou conta do Goku naquele momento, é como se falasse para ele: agora chega de brincadeira. Agora não dá mais para levar esse inimigo como apenas uma luta. É muito mais sério que isso. E se você for reparar no anime, até então o Goku ele estava se divertindo com todo aquele processo. O Goku ele se divertia até mesmo em perder. Mas quando ele viu a real consequência daquilo que o seu inimigo estava provocando aos seus amigos, ele então tem uma mudança drástica de comportamento. A primeira vez que Goku se transforma em Super Saiyajin, ele não leva a luta em brincadeira. O olhar dele muda, a postura dele muda, o jeito de falar dele muda. É muito mais uma mudança interna do que uma mudança de estética, uma mudança de cabelo apenas. Ali é um marco onde Goku ele deixa de ser um jovem, uma criança, um adolescente para ser realmente um adulto e lidar com os problemas da vida de maneira séria. E pense então no público-alvo dos animes shonen, adolescentes, garotos e adolescentes. Uma fase de mudança tremenda na vida, uma fase de mudança estética, onde o jovenzinho ali, ele começa a espichar, crescer muito mais do que ele estava crescendo até então. A voz começa a engrossar, fica com aquela voz meio estranha, começa a nascer pelos em todo lugar, na cara, no peito. E também uma série de novos pensamentos passam a tomar conta da mente do garotão ali. É uma mudança completa, não apenas fisicamente, mas principalmente mentalmente. Uma mudança de emoções, de sentimentos, uma mudança psicológica gigantesca. E é nessa fase em que o jovem, por exemplo, ele tem que escolher uma faculdade, uma profissão. Em que o jovem, ele deixa de apenas ser um estudante, ele começa a entrar no mercado de trabalho. É uma transformação muito grande. Então, por isso, quando a gente vê uma transformação no personagem ali, no protagonista, é quase como se a gente se visse naquele momento, deixando para trás toda uma vida normal que tínhamos até então e agora assumindo um novo papel. Agora nos revestindo de maturidade, nos revestindo de responsabilidades e indo para a luta. Não mais como um garotinho, não mais como uma criança, um filhinho do papai, protegido pela mãe, protegido pelos outros, mas agora nós mesmos, mudados, transformados, estamos indo lá lutar as nossas próprias batalhas. Então pensa aqui comigo, a transformação ali do anime é muito mais profunda do que apenas algo legal e estiloso, esteticamente falando. A gente pode ver agora no anime de Dandadan, que está fazendo um imenso sucesso atualmente, onde o Okarun, quando ele se transforma lá com o poder da velha Turbo, ele muda completamente o seu modo de agir, modo de falar. E pensa se aquilo não é uma grande metáfora do que seja a vida adulta. O Okarun ali, ele todo empolgado com ufologia, todo tímido para lidar com outras pessoas, completamente nerd ali, mas quando ele usa os poderes da velha Turbo é como se ele fosse um jovem adulto chato que acha tudo um saco, que é entediado com tudo. Ele deixou ali de ser um adolescente, mas ele tá se tornando um adulto no mercado de trabalho. É quase como se aquele personagem estivesse num escritório tendo que preencher relatórios. Ai, que saco, não aguento mais isso. E como eu falei aqui do clássico Dragon Ball, ali a gente vê que não apenas os protagonistas passam por transformações, mas também os vilões. A gente pode citar ali em Dragon Ball Freeza, Cell, Majin Buu, todos eles se transformaram e assim também são os desafios na nossa vida. A gente tem que passar pelo vestibular, mercado de trabalho e aí então vem o casamento, nascem os filhos, são desafios que vão se transformando à medida que a gente vive. E assim também tem que ser os vilões. Os vilões, eles têm que ficar mais fortes, eles têm que evoluírem, crescerem, para que então o protagonista não tenha apenas uma vida fácil, mas ele
ele encontre um desafio à sua altura. E toda a ideia aqui para gravar esse vídeo me veio enquanto eu tava vendo os brinquedos de Pokémon do meu filho. Ele ama Pokémon, ele ama pelúcias de Pokémon. E ele tem ali a evolução do Charmander e a evolução do Bulbasauro. E aí, olhando ali para as pelúcias, para mim, de repente, pareceu nítido de que o Charmander, ele é a criança. O Charmeleon, ele é o adolescente. E o Charizard, ele já é o adulto. Então ali para mim ficou nítido de que as evoluções do Pokémon, eles representam uma etapa da vida específica. E sim, Pokémon, ele talvez seja um grande clássico. Afinal, o que seria dos Pokémon, dos monstrinhos, se eles não evoluíssem, se eles não representassem esse crescimento? E ali para mim ficou muito claro de que nos animes, as transformações, elas sim são para representar evoluções de vida dos personagens. Essa é uma maneira de, no anime, representar o crescimento daquele personagem. O crescimento de pensamento, o crescimento emocional, um crescimento de caráter, um crescimento de alguma forma que vai ali explodir em uma mudança, então, estética. Sim, porque a estética é muito legal vermos o nosso personagem com um formato diferente. É muito legal ver o Ichigo com a sua versão Hollow, o Ichigo com a sua Bankai. É muito interessante vermos uma nova Gear do Luffy. É muito interessante vermos uma mudança do personagem que não ficou apenas subliminarmente ali no seu caráter, ali na sua personalidade, mas também foi para o lado estético. E você, concorda comigo? Me diz aí nos comentários qual é a transformação que você mais curte nos animes. A gente tem ali transformações também em Fullmetal Alchemist, a gente tem no Attack on Titan, a gente tem em tantos outros animes. Diga aí qual é a sua transformação favorita. E obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Esse é o canal Mozart Visual, um lugar onde falaremos muito mais sobre anime, mangá e outras coisas desse tipo. Então vamos juntos? Até o próximo vídeo. Valeu!